Eu quero começar esse vídeo com uma história que tem dentro desse livro aqui, A Sabedoria do Enneagrama, do Don Richard Riso e do Hus Hudson, livrinho verde do Enneagrama, né, a gente chama. E nesse livro, a gente encontra uma história que ela é dura, mas ela traz umas coisas bem importantes para a conversa que eu quero ter aqui hoje com vocês. E a história é a seguinte: muitos anos atrás, ali, numa noite de tempestade, tinha uma ponte, e essa ponte ali, ela quebrou, né? A ponte ruiu. E aí vários trechos da ponte caíram num rio que passava embaixo. Então, por causa dessa chuva, né, do vento e tudo, os motoristas que se aproximavam, eles não conseguiam perceber o perigo, né? Não conseguiam perceber que a ponte tinha caído e que ia dar no rio, o que seria fatal. Só que um certo motorista, né, ele estava dirigindo ali com muita atenção, ele conseguiu ver o perigo, né, ele parou ali a pouquinhos metros da cabeceira da ponte, né, que estava destruída. Então ele se salvou ali por muito, muito pouco. O que ele fez, né? Quando ele percebeu ali o que tinha acontecido, ele falou: vou sair aqui do meu carro e eu vou avisar as outras pessoas, porque está um perigo fatal aqui. Então ele saiu do carro, começou a correr lá em direção aos outros carros que estavam vindo, gesticulando, estava gritando ali, estava arriscando a própria vida naquela tormenta lá, para avisar as pessoas. Só que, num determinado momento, um carro com 5 jovens, com 5 rapazes, se aproximou. E eles viram aquele homem ali, né, que nem um louco, né, parecia que estava pedindo ajuda, eles se interpretaram assim: poxa, esse cara aí tá no meio da chuva, deve estar precisando de ajuda, tá com o pneu furado, alguma coisa. E aí eles meio que zombaram desse cara, ainda fizeram um gesto para ele e aceleraram. O que aconteceu? Sim, né, eles seguiram adiante, não viram que a ponte estava quebrada e não preciso falar o que aconteceu, que ninguém mais voltou daquela viagem. Então, o livro ele faz uma afirmação que é muito forte aqui. Ele diz que não foi a ponte que levou, né, esses motoristas, foi a personalidade daqueles jovens. E aqui isso não é um julgamento moral, tá? É só uma constatação de consciência. Então, essa história, ela não é só sobre, enfim, sobre esses jovens, né, essa tragédia, ou como que esses jovens levavam a vida e tudo. Essa história, ela fala sobre como a gente vive, né, sobre como eu, sobre como você, sobre como todos nós estamos vivendo, sobre também quantas vezes os sinais, eles estão ali, diante da gente, mas a gente não nota, a gente não ouve, a gente não vê, a gente não percebe esses sinais porque a gente está tão identificado ali num modo automático de funcionar no mundo. E aí, seja lá o que for, dependendo da nossa personalidade, uma autoconfiança excessiva, uma dificuldade de escutar o outro, uma necessidade de controle, ou uma busca excessiva por paz, por conforto, ou por perfeição, enfim, tudo isso são movimentos, são características da nossa personalidade. E aqui eu queria trazer um ensinamento muito antigo, né, do Gurdjieff, que foi um grande mestre espiritual greco-armênio aqui, Em Busca do Ser, esse livro, O Quarto Caminho para uma Nova Consciência. E o Gurdjieff, ele diz que o ser humano, ele vive como se estivesse dormindo. O ser humano reage, se defende, ele se justifica, mas raramente ele está realmente presente nisso tudo que ele faz. E a gente, né, nós seres humanos, a gente poderia, não é que a gente não seja capaz, é porque nunca fomos ensinados ali, o ser humano nunca foi ensinado a acordar. E aí, antes da gente falar desse acordar, né, desse despertar, na verdade, eu queria trazer para você um pouquinho do que é a nossa personalidade, tá? Para a gente poder entender bem aqui o contexto. A nossa personalidade, ela se forma bem cedo na nossa vida, lá no primeiro setênio, né, quando a gente vem para esse mundo, bem criança, lá na nossa primeira infância, quando a gente ainda não tem recursos emocionais para lidar com tudo aquilo que a gente sente. O que acontece? A gente vai sentindo o mundo ali, os nossos pais estão ali, mas na maioria das vezes, nossos pais, cuidadores, enfim, mas na maioria das vezes, eles estão ali fazendo o melhor que podem,
mas isso não significa que eles saibam de fato lidar com as nossas emoções, lidar com os nossos medos ou com as nossas necessidades mais profundas ali. Então a criança, o que ela vai fazer? Ela vai aprender a se adaptar naquele ambiente de alguma forma, ela vai aprendendo a lidar com aquilo, ela vai testando, ela vai ali meio que por tentativa e erro, o que funciona, né? Isso aqui me deu amor? Ah, beleza, vou repetir. Não, isso aqui não me deu amor, não, isso aqui não é para eu fazer, né? Então ela aprende ali o que ela precisa fazer para ela ser aceita, para ela ser acolhida, para ela ser protegida, ou pelo menos para ela não sofrer tanto, né? E aquilo que ela vê que funciona, aquilo vira um padrão. E só um parêntese sobre isso, porque aqui também não é sobre culpar os nossos pais, né? Eles mesmos também estavam presos ali aos próprios padrões deles, às próprias dores, à própria inconsciência. Só que a criança, inevitavelmente, ela vai tirar conclusões, ela não vai pensar ali, ai, meu pai não me deu amor porque ele está preso ali num padrão ali da inconsciência dele. Não, a criança vai tirar a conclusão imediata dela. E essas conclusões, elas vão passar a organizar a forma como a gente encara a vida, como a gente percebe a vida. A questão é que a personalidade, ela continua reagindo à vida como se o perigo inicial, o contexto inicial ainda estivesse ali. Mesmo quando a gente já mudou de cenário, já mudou de contexto, está lidando com outras pessoas, está na vida adulta, parece que todas aquelas questões ainda estão ali, aquelas ameaças ainda estão ali. E quando a personalidade da gente assume, né, enfim, o comando, o que acontece? A gente passa a reagir antes mesmo da gente perceber. A gente nem se dá conta que a gente está ali meio que num, sabe, num bateu, levou da vida, né? Acontece isso aqui, eu faço isso aqui, acontece aquilo ali, eu faço isso aqui. A gente acaba confundindo reação com escolha. É por isso que parece que de alguma forma a vida vai se repetindo, né? Mudam as pessoas, muda o contexto, muda o ambiente, mas o enredo interno ali, a narrativa interna continua a mesma. A gente muda ali, né? Não acontece isso, a gente muda ali de namorado, mas de repente está vivendo o mesmo padrão num relacionamento, as mesmas dores dentro do relacionamento, não importa qual relacionamento, vai mudar o trabalho, vai mudar ali a empresa que você está trabalhando, mas de repente você vai estar sofrendo pelas mesmas coisas, pelas mesmas questões. Então, gente, o Gurdjieff, ele dizia também uma coisa que é assim, desconfortável, né? Mas ele trazia pra gente que o ser humano, ele acredita que ele tem uma vontade única, né? Ele crê nisso, né? Eu sei o que eu quero isso daqui. Só que na prática a gente vive dividido entre muitos eus nossos. Então vai ter um eu nosso que vai reagir, vai ter um eu nosso que vai se defender de alguma coisa, vai ter um eu nosso que vai prometer mudar, e aí vai ter um outro eu nosso que não vai cumprir aquilo que prometeu, né? E fica aquela guerra interna. Só que nenhum desses eus está realmente consciente ali daquilo que eles estão fazendo, dessa dinâmica que está acontecendo. E essa inconsciência é isso que a gente chama do piloto automático, né? Quando a gente está vivendo ali no piloto automático. E é esse viver na inconsciência, é esse viver sendo comandado ali pelos nossos eus, né? Pelas nossas, entre parênteses, vozezinhas internas, pelo nosso ego, pela nossa personalidade. Só que aqui tem uma coisa muito importante, que uma coisa que às vezes as pessoas passam a vida sem entender, sem descobrir, e eu quero trazer aqui para vocês. A personalidade, ela não é quem você é. Ela é uma camada, ela é uma estratégia, ela é uma adaptação, só que por baixo dela existe algo muito mais profundo. Existe uma consciência, existe uma essência, existe uma centelha do divino, né? Aquilo que em você, em mim, na gente, aquilo que já nasce inteiro, conectado ali com a divindade, com o todo. E é essa parte verdadeira nossa mesmo, né? Conectada com o divino, que a gente chama de essência, né? A gente vê tanto falar, você precisa resgatar a sua essência, mas o que é essa essência? Né? Parece uma coisa muito abstrata, mas é isso. Essa parte inteira nossa. Quando a gente ouve Jesus na Bíblia, quando a gente vê lá, né, que ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça,
Isso é sobre consciência, gente, né? Porque muitas vezes, né, a gente tem os ouvidos aqui para ouvir, mas a gente não está processando realmente o que a gente está ouvindo. A gente vê os sinais, mas a gente não os percebe de fato. A gente não escuta de verdade. E isso seria acessar a consciência, né? Viver a vida com consciência, percebendo, estando presente realmente naquilo que a gente está fazendo. E indo para esse âmbito espiritual, muito se fala também ali sobre a questão da repetição, né? Quando a gente começa ali a repetir padrões, a gente vai enfrentando essas repetições até que algo desperte, essa consciência desperte dentro da gente. Então, a gente enfrenta ali várias situações, né, que parecem que estão sempre ali acontecendo, se repetindo ali na nossa vida. Só que a dor dessas situações repetitivas, nesse olhar espiritual, não é um castigo, não é para ser encarado como um castigo, é muito mais ali um convite ao aprendizado, um convite para a gente integrar alguma coisa, para a gente evoluir de alguma forma. Ou seja, né, considerando esse ponto de vista, enquanto a gente não acessa a consciência, a experiência ela se repete. Até que a gente consiga, de fato, integrar o aprendizado que a vida está trazendo ali pra gente, né? É como se ela falasse, ó, vou te dar uma situação aqui para você aprender isso, para você desenvolver uma virtude, sei lá, aprender a ter paciência, aí coloca a situação. E aí a gente olha para aquilo, a gente vai vivendo no automático e aí não percebeu a oportunidade ali. E a vida fala o quê? Você não teve uma oportunidade aqui, não aconteceu, vou colocar de novo ali mais uma situação na sua vida. Então, às vezes, a vida vai colocando o mesmo outdoor na nossa frente e a gente não enxerga. E aí, voltando lá na ideia de que a gente está dormindo, né, a ideia do Gurdjieff, que a gente precisa acordar, que a gente precisa acessar essa consciência, a gente ouve muito também a questão do despertar, que a gente precisa despertar. Mas o que é isso exatamente, né? Despertar não é a gente tirar a nossa personalidade, dizer que ela é ruim, né? Não quero o ego, não quero personalidade. Isso nem é possível, gente, né? Não, isso realmente é impossível. Nós somos humanos, nós estamos humanos, nós temos um ego, nós temos uma personalidade, a gente precisa, né? A gente precisa da nossa personalidade. Despertar é perceber ali que, tá, agora nesse momento, minha personalidade está no controle. Opa, o que eu vou fazer? É quando a gente percebe que, isso aqui, essa parte minha que está reagindo, não sou eu de verdade. É algo em mim antigo, de repente é uma criança ferida, de repente é uma parte minha que ainda está machucada de alguma outra situação. É essa parte que está comandando, mas não é a minha essência. E esse reconhecimento, ele é extremamente importante, por quê? Porque ele nos abre um leque de opções, de novas opções. A gente até então veio agindo dessa forma, né, reagindo dessa forma, poxa, agora eu posso escolher diferente daquilo que eu sempre escolhi e que sempre me levou para os mesmos lugares. Eu posso escolher diferente. E aqui nesse livro também, no Em Busca do Ser, ele diz que o nosso trabalho interior ele começa quando a gente começa a nos lembrarmos da gente mesmo, né? Essa autorrecordação que ele chama. A gente começa a se recordar da nossa verdade, a gente começa a lembrar da nossa essência, né? Cai o véu ali da ilusão, do esquecimento, e a gente começa a acessar isso. É quando a gente está presente no momento, antes que a gente simplesmente reaja. Não, eu estou presente, eu entendo o que está acontecendo, a minha personalidade quer isso aqui, mas eu vou escolher dessa e dessa forma, de um lugar mais sábio, né, com presença. E para trazer essa presença, essa consciência, existem vários recursos, né? Tem as terapias, tem as buscas que a gente pode fazer por autoconhecimento, e existem mapas que ajudam a tornar esses padrões mais visíveis para a gente. E eu não poderia deixar de citar o Eneagrama, né? Até mesmo que eu estou falando de Gurdjieff, ele está relacionado com o Eneagrama. O Eneagrama é um desses caminhos, porque o Eneagrama traz para a gente ali o mapa da nossa personalidade. Ele não vai definir quem eu sou, você é personalidade tal, então você faz isso e faz isso. Não. Ele mostra como que a gente aprendeu a se proteger do mundo e como que eu posso ir além disso. Eu não preciso repetir os mesmos padrões, mas antes eu preciso entender quais são eles exatamente.
né? E além disso, gente, além desses recursos, além desse mapa, a vida propriamente, né, a vida mesmo, ela avisa a gente, ela tenta alertar a gente que a gente precisa despertar. Primeiro ela pode mandar ali um incômodo, né, um desconforto, e aí de novo, né, vem repetições, até que então, se a gente não olha para aquilo, vem uma grande crise na nossa vida. Então, quando a gente começa ali a observar esses padrões, né, os sinais eles vão ficando mais claros. E o que acontece? A gente consegue desviar antes da ponte quebrar, né? Antes que seja tarde demais, antes das grandes crises, das grandes dores. Então, gente, lembrando também que esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo educativo, é um conteúdo reflexivo, é uma conversa com vocês, não substitui de jeito nenhum, é um processo terapêutico individual, ok? E se esse vídeo ele fez sentido para você, né, se você gostou dessa conversa, curte aqui, isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas, né, o YouTube entender que é interessante, eu vou entregar para mais pessoas. E me conta também nos comentários qual é o padrão que você já conseguiu detectar na sua vida e quais outros tipos de situações que se repetem, que você está tentando ali identificar. Comenta aqui para mim o que ainda está no automático para você. E também se inscreve no canal se você busca autoconhecimento, maturidade emocional, espiritualidade ali, né, real, espiritualidade na prática com os pés no chão, porque aqui a gente vai conversar sobre transformação real, sobre vida e tudo que é importante pra gente. E é isso, né, o caminho começa quando a gente aprende a acessar, né, a olhar para a vida com muito mais consciência. Então, um beijo, gente, e até o próximo vídeo.